Olá, no Nesp Notícias desta sexta-feira, a gente fala sobre alterações no trânsito da Vila Falcão e no Jardim Contorno. E é claro, tem dicas de cultura para o seu fim de semana. Então veja os nossos destaques de hoje. Novos semáforos devem entrar em operação em breve. Conheça o trabalho realizado pelo Zoológico de Bauru. Na agenda cultural, dicas de teatro e música. A gente começa esta edição falando de mudanças no trânsito. Os moradores da Vila Falcão vão ter que ficar mais atentos nas próximas semanas. 2 novos semáforos devem entrar em operação no bairro. Um dos semáforos será instalado no cruzamento das ruas Venceslau Braz e Olegário Machado. De acordo com o gerente de planejamento de tráfego da Indurb, foi feito um estudo que comprovou o risco de acidentes no local. Nós, a partir do momento que implantamos semáforo num cruzamento, a gente possibilita que os outros cruzamentos sejam facilitados, né, com sua travessia. Por exemplo, a Venceslau, a gente acaba parando ela no vermelho e os cruzamentos acima, como a própria Carlos de Campos, a Castro Alves, as pessoas conseguem atravessá-la com mais facilidade. Aparecida trabalha na Olegário Machado e reconhece que falta segurança no cruzamento. Há 13 anos que eu trabalho aqui e eu já presenciei bastante acidente, inclusive nos horários de pico, né? A situação é bem parecida entre as ruas Nilo Peçanha e Carlos de Campos. O objetivo do semáforo aqui também é dar mais segurança aos motoristas. Uma outra mudança recente no trânsito foi feita na quadra 38 da rua Castelo Branco, na saída para Piratininga. Os moradores reclamavam do risco de atropelamento por causa do excesso de velocidade dos veículos. Na última sexta-feira, a Indurb instalou lombadas e faixas de pedestre. Os moradores aprovaram a mudança, mas ainda esperam por melhorias no local. Melhorou bastante, né, a travessia dos pedestres, porém, deveria ter feito um estudo um pouco melhor, mais apurado, porque a questão não é só os pedestres. Essa lombada deveria ser antes do cruzamento. Serviria tanto para o pedestre como também para os carros. Se tivesse uma passarela, melhoraria muito mais ainda, né? A Secretaria Municipal de Obras diz que foi descartada a instalação de uma passarela nesse local, pois é um recurso mais apropriado para transposições de rodovias ou de grandes avenidas. E ainda sobre esse assunto, o trânsito, atenção motoristas. O tráfego na Avenida Nações Unidas sofreu algumas alterações na tarde de hoje. Veja o que mudou. Com a conclusão das obras da rotatória que liga Nações Unidas com a Avenida Água Comprida, o retorno que dá acesso ao Jardim Contorno foi fechado. Agora os motoristas devem fazer o retorno pela rotatória de acesso à nova avenida. No mesmo local, entrou em funcionamento hoje um novo semáforo, tanto para quem faz o retorno na Nações Unidas, quanto para quem segue no sentido bairro-centro. Morreu hoje o professor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, Matheus Sujizaki. Ele tinha 67 anos e lutava contra um câncer. Matheus foi professor do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru, além de ter ocupado o cargo de vice-diretor da Faculdade de Ciências entre 93 e 97. Ele também foi judoca, sendo o primeiro brasileiro campeão mundial universitário de judô em 1968. O corpo do professor foi enterrado no cemitério municipal de Avaré, hoje às 5 da tarde. Daqui a pouco o Nesp Notícias fala do tempo. Ao vivo aqui do IPMET, você vai saber como fica o tempo neste fim de semana. Não saia daí, a gente volta já já. Na tarde de ontem, a suspeita de mais uma onça solta num bairro de Bauru mobilizou os bombeiros e a Defesa Civil. Por fim, o animal não foi encontrado, mas o fato traz um alerta. Os bichos estão perdendo espaço e invadindo as cidades. Aqui em Bauru, o zoológico faz há 34 anos um trabalho de preservação das espécies do cerrado e conscientização da população. Nossa equipe foi lá saber mais sobre essa importante missão.
Em um rápido passeio é possível ver como os tamanduás mirins se alimentam, a tranquilidade da anta em um momento de descanso e o jacaré de papo amarelo se refrescando. Todas essas espécies típicas do Cerrado encontram aqui no zoológico um porto seguro. E muitas delas, como o mico-leão dourado, hoje só existem porque se reproduzem em cativeiro. Os zoológicos hoje, eles atuam como uma verdadeira arca de Noé, garantindo esses animais vivos até que toda essa situação de degradação ao meio ambiente cesse, né? E esses animais então possam ter a segurança necessária para voltar a viver em vida livre. Mas para preservar o Cerrado é preciso conhecê-lo. Por esse motivo, o zoológico vem passando por mudanças. Se antes o objetivo era apenas ser mais uma opção de lazer, hoje a diversão vem acompanhada de muita informação. Placas e painéis com a descrição das espécies e os próprios funcionários esclarecem dúvidas dos visitantes. É muito difícil você estimular uma pessoa a lutar pela conservação daquilo que ela não conhece. E nada melhor que a pessoa conhecendo algo, utilizando os seus sentidos, ou seja, olhando aquele animal, escutando aquele animal, sentindo o cheiro desse animal, para que ela se simpatize por esse animal e nos ajude lutando pela conservação desse animal também em vida livre. Recentemente, um fato que chamou a atenção de muitos bauruenses e que também ganhou repercussão nacional foi a aparição de uma onça parda como essa no Parque Vitória Régia. A visita da onça foi uma surpresa, porque muita gente não imaginava que as áreas de cerrado próximas aqui da cidade abrigassem a espécie. Essa é a grande luta que a gente faz aqui. Para Luiz Pires, a situação demonstra o quanto as pessoas ainda precisam conhecer o cerrado. A onça parda sempre esteve presente na região de Bauru, mas as pessoas não tinham essa informação ou não sabiam, então precisou que uma onça entrasse dentro da cidade para despertar essa atenção. O Gabriel, que veio passear com a família, ainda estava na dúvida se a onça que apareceu no parque era mesmo igual à do zoológico. Quando você vai ver essa onça, você já pensa, essa apareceu na Vitória Régia? E quando a gente vai ver, a gente pensa, não deve ser, porque aquele lugar lá é cidade. A gente não vai saber quando que vai aparecer outra. Mas logo ele teve a resposta. Descobri com meu pai e os outros assessores que estão ali do zoológico, que falaram que o habitat é perto da cidade lá. A cada dia vai se tornar mais constante esse aparecimento desses animais. A cidade não para de crescer, as áreas de mata não param de diminuir, os rios não param de ficarem cada vez mais poluídos e o resultado disso é que os animais têm que procurar novos espaços para garantir a sobrevivência. E o zoológico é sempre uma boa opção de passeio para o fim de semana. Isso se o tempo ajudar, né? Vamos saber então como fica o tempo. A repórter Leire Bevilacqua está lá no IPMET, conversa com a gente ao vivo. Boa tarde, Leire. A gente teve uma frente fria nesta semana que trouxe chuva para o estado inteiro. Ela continua a influenciar no tempo? Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Essa frente fria que você mencionou, Larissa, que trouxe chuvas durante a semana, ela já se afastou do estado, mas uma outra frente fria deve chegar neste fim de semana. Quem tem os detalhes é o Tiago Ferreira, que é meteorologista aqui do IPMET. Boa tarde, Tiago. Como que fica o tempo no sábado e no domingo? Boa tarde. Bom, no sábado nós temos a aproximação de uma nova frente fria, né, que estará elevando a nebulosidade sobre o estado de São Paulo, causando pancadas de chuvas. Já no domingo, a frente fria já deve estar sobre o estado de São Paulo, né, e irá intensificar ainda mais as chuvas, né, podendo ocorrer a qualquer hora do dia, algumas estando acompanhadas de trovoadas, e também ocorrerá uma queda nas temperaturas. Tiago, a Larissa aqui do estúdio, boa tarde. E a semana que vem vai ser chuvosa também? Boa tarde, Larissa. Bom, o início de semana vai começar bem instável, né? Ainda com chuvas e com as temperaturas bem amenas, pelo menos até quarta-feira. Muito obrigada, Tiago, pelas informações. Lembrando que quem quiser outras informações sobre o tempo pode acessar o site do IPMET. Voltamos ao estúdio com você, Larissa. Obrigada, Leire.
E vem aí novidades na tela da TV Unesp. Na próxima segunda-feira estreia a segunda temporada do programa Aula Pública Opera Mundi. A cada semana o programa discute grandes temas mundiais. Entre os assuntos em discussão estão a legalização do aborto, Oriente Médio, literatura, armas de destruição em massa, internacionalização do ensino e Venezuela. No primeiro episódio, Franklin Martins fala sobre a regulamentação da mídia. A mídia no Brasil precisa ser regulamentada. O Brasil precisa desesperadamente de regulação dos meios eletrônicos de comunicação. Regulamentar a mídia é censura. Sempre que se fala no Brasil, é preciso regular, os grupos de comunicação dizem, querem censurar. O jornalista e cientista político Franklin Martins fala sobre os avanços necessários para que a mídia no Brasil cumpra seu papel na sociedade. Aula Pública Opera Mundi, aqui na TV Unesp. Imperdível, né? E a seguir, a agenda cultural ajuda você a se programar para o fim de semana. Nosso intervalo é bem curto, não saia daí. O Unesp Notícias está de volta e agora nós vamos ajudar você a programar o seu fim de semana. Por isso, o William Polivelli já está aqui ao meu lado para trazer as boas opções, né, William? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente nessa sexta. A gente começa a agenda cultural de hoje, Larissa, falando de fotografia. Melhor ainda, falando de foto e de viagem, que são duas coisas que todo mundo gosta, né? Combinam muito, né? A fotografia que faz a gente reviver os bons momentos das viagens. Exato, ela que registra e eterniza as nossas boas viagens, né? Desde o começo desse mês, o SESC decidiu juntar esses dois temas em uma exposição fotográfica que retrata o prazer de viajar, ela é chamada Revisitada. E quem ficou responsável por transformar esse sentimento, esse prazer de viajar em imagens, foi o fotógrafo e jornalista bauruense, o João Correia Júnior, que manda muito bem, viu? E que é expert no assunto, vale a pena conferir. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Nos últimos anos, o João lançou 2 livros que são grandes roteiros de viagem. Um sobre Lisboa e outro sobre Paris. Em todos, ele traz um ponto de vista bem pessoal e cria um diário de bordo sobre o lado bom de cair na estrada. Agora, ele transportou essa experiência toda para 4 destinos brasileiros. Paraty, no Rio de Janeiro, Curitiba, no Paraná, São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul e Agudos, aqui do ladinho de Bauru. A gente foi conferir o resultado desta experiência. Olha só. O Revisitado é um projeto do SESC, do Programa de Turismo Social do SESC. Eles me fizeram eles já tinham uma ideia de montar uma exposição que se chamaria Revisitada, né, e que seria essa reflexão sobre o ato de viajar. A partir desse programa foram selecionadas 4 viagens. Eu acompanhei as 4 viagens tentando trazer para a exposição justamente essas bases, né, que é a viagem como reflexão, ou mesmo a inclusão, ou pensar na viagem até como deslocamento, o próprio deslocamento, e não na viagem como chegar apenas nos lugares, mas pensar a viagem como uma travessia. Eu tinha que estar muito inserido no contexto das viagens para entender o que estava se passando, porque na verdade eu não registrei os locais, né? São poucas imagens de paisagem. Na verdade eu registrei o próprio processo de viajar. Então eu precisava estar muito afinado com esse processo de viajar e isso me dava uma certa sensibilidade para entender os momentos importantes. E um outro aspecto que é até o contrário disso é que eu precisava estar um pouco escondido de tudo isso. Ao mesmo tempo que eu tinha que estar envolvido, eu precisava não ser muito percebido para que as pessoas não posassem, para que as pessoas não alterassem as suas atividades. Eu acho que a Revisitada nos ajuda a pensar na viagem como algo além de ver apenas locais, de ver fachadas ou de passar apressadamente por locais e nos faz pensar um pouco na gente. Eu acho que a partir do momento que a gente viaja e se depara com outra cultura, com outras ideias, a gente aprende um pouco da gente. Então a proposta do Revisitada é essa, conhecer outros lugares, aprender a conhecer outros lugares para conhecer um pouco mais de nós mesmos.
Muito bacana, né? A exposição revisitada fica aberta ao público até o dia 11 de maio no Sesc Bauru. O horário de visitação é de terça a sexta, da 1 da tarde às 9h30 da noite e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. E se você aí em casa se empolgou para abandonar as selfies e melhorar as fotos que você tira em uma viagem, a partir da semana que vem o João ministra uma oficina em que ele vai contar um pouquinho dos segredos na hora de colocar sentimento em uma foto. As aulas começam na terça e ainda tem vagas disponíveis, viu? Para participar é só se inscrever lá no Sesc. Tanto a visita na exposição quanto a oficina são de graça. Na semana passada, nós destacamos aqui na Agenda Cultural o começo da 4ª edição do Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Sim. Neste fim de semana, a gente fala do encerramento dessa maratona teatral. Nos três últimos dias de festival, sobrou espetáculo ainda para as pessoas assistirem, William? Sobrou bastante, viu, Larissa? A gente falando só dos espetáculos, das peças, até domingo ainda tem 8 peças para o bauruense prestigiar. Nossa, tem muita opção, hein? Tem bastante opção e nem precisa ir até o Teatro Municipal para a gente virar plateia de um espetáculo. Tem apresentações que são agendadas em alguns bairros, como Pousada da Esperança, e até na Feira Livre da Gustavo Maciel no domingo de manhã. Nossa, que iniciativa bacana. Legal, né? O festival está indo realmente onde as pessoas estão. Então, é sempre uma coisa da gente, uma iniciativa para a gente louvar, né? Eu separei para você de casa 3 produções que sobem ao palco neste fim de semana, uma para cada dia. Começando por hoje à noite, daqui a pouco tem o espetáculo Cabeça Oca, criado pela companhia Talagadá, da cidade de Itapira, aqui do interior de São Paulo. Na peça voltada para o público adulto, os bonecos ajudam a gente a refletir sobre questões como desigualdade, intolerância, violência e vários outros problemas sociais. A peça começa às 8 da noite no Teatro Municipal. Já amanhã, sábado, o tema da vez é a preservação da natureza. É a vez do espetáculo Águas de Lavar. Ele conta a história de um grupo de cientistas que procura água, que encontra água depois de procurar por todas as partes do mundo. É uma peça com poucas palavras, mas cheia de recursos, viu? Envolve atuação de atores, teatro de bonecos, música e muito mais. Começa às 11 da manhã no Sesc. Vais falar esta tarde. O quê? Esta tarde? Esta tarde. Não pode ser. Sim, será. Não. Sim. E no domingo, encerrando o festival, tem o espetáculo Para Meninos e Gaivotas, da companhia paulistana Silvia Que Te Ama Tanto. A peça é um conto bastante poético sobre a jornada de um menino, sobre a descoberta da infância e sobre a preservação do planeta. É às 5 da tarde, também no Teatro Municipal. E foi lá xeretear. Eu vi o Para Meninos e Gaivotas ano passado no Festival de Teatro de Rio Preto e é realmente um espetáculo muito bonito, viu? Vale a pena conferir. Para todas as peças, a entrada é de graça. E se você quiser mais informações sobre o festival, é só entrar no site na internet. O endereço é www.bonecogiraboneco.blogspot.com.br. Depois de fotografia, de artes cênicas, é hora de falar de música, claro. Não pode faltar música na agenda. Claro, o fim de semana nunca pode deixar de ter música, né? No domingo tem uma opção que não vai deixar ninguém parado no Sesc. O grupo Samba Elétrico traz para cá uma seleção do que há de melhor no samba, no funk e no samba rock brasileiro. Sim, Larissa, o Samba Elétrico é uma banda da cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, pertinho aqui de Bauru até, né? E pelo que a gente conseguiu ver pelos vídeos na internet, eles fazem um show bem dançante mesmo, viu? Cheio de atitude, vai chacoalhar o esqueleto no domingo à tarde, viu? Olha, legal. Mas só pra gente deixar claro também, Larissa, você comentou da influência que a banda traz bastante funk, né? Esse funk que a gente tá dizendo é o funk dos anos 70, do James Brown, não é o funk carioca, viu? Então não adianta ir ao Sesc esperando um pancadão que não vai ter. Pro show, eles trazem referências de grandes nomes da música nacional, como Djavan, Ivan Lins, João Donato e João Bosco, entre outros. Eu trouxe um trechinho da música Acorda Aí. Ouve só. Então fui procurar nos bombas o tal de swing que ficou lá atrás. Ninguém respeita mais quem bebe da fonte. Sabe o que diz? Vem aqui, vamos
Então, chega mais! O show do Samba Elétrico é no domingo, a partir das 4 da tarde, no Sesc. A entrada é de graça. A gente encerra essa agenda super swingada, né? Super swingado e hoje só com dicas gratuitas, né, Larissa? O que é mais bacana. Muito bom. Na expectativa de mais ótimas dicas na semana que vem, eu te espero aqui, William. Estarei de volta, Larissa. Um bom fim de semana para você de casa também. Aproveite bastante. Para você também, William. E a gente encerra o Nesp Notícias de hoje com a animação do Samba Elétrico. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Tchau! Já que tá aí pela metade, mas tá melhor cuidar pra peteca não cair, pra não deixar escapulir como água no ralo, aquilo que já fez calo.